No próximo capítulo da novela Força de Mulher, Bahar está observando Doruk e Borá brincando quando percebe que Moser chegou para buscar o filho e pergunta se está tudo bem com ele. Ele diz que sim e agradece por ela ter cuidado de Borá até ele chegar e avisa que eles não vão poder ir para o parque naquele dia. Bahar fala que não tem problema. Diz que na verdade eles não precisam mais ir ao parque. Ela conta que falou com os professores e eles avisaram que não precisam mais irem. Fala que agora Doruk e Borá estão se dando muito bem. Diz que os dias no parque terminaram. Moser diz que bom. Conta que Borá fala muito de Doruk e até fala que Nissan é irmã dele. Diz que pelo menos é assim que ele a considera. Bahar fala que maravilha. Diz que é muito bom saber daquilo. Fala que aquilo é ótimo. Moser conta para Bahar que ele vai se divorciar. Fala que na verdade não é ele quem pediu. Conta que foi Jali que pediu o divórcio. Diz que ele está procurando uma casa. Bahar fica sem jeito nessa hora e fala que ela sente muito. Moser diz que ele também sente. Fala que não é fácil passar por uma situação daquela depois de ficar tanto tempo ao lado de uma pessoa. Ele diz que ainda tinha esperança que ela fosse voltar atrás, mas ela não voltou. Ele conta que teve esperança até o último momento, mas deixa bem claro que já não tem mais. Bahar fala para Moza que Jali ainda pode voltar atrás sim. Diz que ele precisa falar com ela. Fala que ainda não é tarde demais não. Ele diz que no fundo ele ainda tem um pouco de esperança sim. E é exatamente por isso que ele resolveu pedir a ajuda dela. Diz que quem sabe alguns conselhos. Bahar fica surpresa nessa hora e pergunta se ele quer a ajuda dela. Ele balança a cabeça dizendo que sim. E nesse exato momento a conversa é interrompida com a chegada de Nissan, que chega e dá aquele abraço na mãe. Enquanto isso, Atice chega em casa e percebe que Sirim está de mau humor e pergunta se aconteceu alguma coisa. Sirim pergunta para a mãe se elas passam um dia sequer sem acontecer nada. Atice pede para a filha contar para ela o que aconteceu. Ela conta que foi até a casa de Bahar para falar com o pai dela e ele não quis falar com ela. Diz que ela foi até lá para se desculpar. Fala que ele fechou a porta na cara dela e mesmo apesar dela insistir, ele não quis abrir. Diz que para falar com ela ele está de mau humor, mas para falar com Seida muda tudo. Fala que ele disse que está lá para cuidar de Bahar, mas no fundo ele prefere cuidar de Seida. Atice pergunta para a filha do que é que ela está falando. Sirim diz para a mãe que ela ouviu muito bem. Nesse exato momento a conversa é interrompida quando alguém bate na porta. Atice vai abrir e se surpreende ao ver que é uma vizinha, a dona Nezin, que diz que está querendo falar com ela há muito tempo, mas não consegue encontrar ninguém lá naquela casa ou não querem falar com ela. Atice diz que não foi isso que aconteceu e diz para a vizinha entrar. No decorrer da conversa, a vizinha fala para Atice que ela foi até lá para contar o que a vizinhança anda dizendo. Diz que todos estão dizendo que Enver se envolveu com outra mulher, que chegou até ir na casa dela algumas vezes.
usando a alfaiataria como desculpa. Atice fica em silêncio nesse momento. Nizam fala que Enver sempre foi de fazer roupas para homens, mas agora que está fazendo roupas para mulher também, não dá para prever o que vai acontecer. Sirin se aproxima da vizinha e pergunta por que ela está falando aquelas coisas. A mulher continua, diz que a culpa de tudo que está acontecendo é de Atice. Fala que ela jamais deveria ter permitido que a tal mulher entrasse na casa dela. E em seguida pergunta se ela pensou que Enver era diferente dos outros homens. Atice pergunta para a vizinha que tipo de história absurda que ela está falando. Diz que o marido dela não saiu de casa para ficar com ninguém. Fala que ele se mudou porque Sirin discutiu com a outra filha dela, que decidiu voltar para a casa dela, e Enver foi com ela. A vizinha pergunta: e desde quando ela tem outra filha? Fala que ninguém sabia disso até aquele momento. Diz que então é por isso que ninguém sabe direito o que está falando. Sirin fala para a vizinha que ela realmente tem uma irmã e conta que ela não é filha do pai dela não. Conta que Bahar é filha do primeiro casamento da mãe dela. Nizam diz para Atice que pelo que ela entendeu, Enver saiu de casa, deixou ela e a filha dele para ajudar uma mulher que é filha do ex-marido da mulher dele. Nessa hora, ela dá uma risada debochada e fala que Enver realmente é uma pessoa muito boa. Diz que ela sempre pensou isso dele. Algum tempo depois, a mulher diz que ela precisa ir, mas antes de sair, Sirin fala para a mulher voltar mais vezes para visitá-las. Diz que gostou muito de receber a visita dela. A vizinha fala que ela pode esperar, pois ela vai voltar. Sirin não esconde a sua satisfação em ver a mãe naquela situação. Depois que a mulher sai, Atice fala para a filha que por causa de Enver, ela tem que escutar fofocas e fala que aquela vizinha realmente é muito desagradável. Antes de continuar, eu gostaria de saber de onde você está assistindo esse vídeo. De Ponta Porã, de Penápolis, de Anápolis, enfim, me conte ali nos comentários. Bahar pede para Nizam pegar o celular dela para ligar para um encanador. Nizam diz para a mãe dizer o nome da pessoa que ela quer achar o número nos contatos para ligar. Bahar diz que então está bom. Ela conta que o homem se chama Okan, o encanador. Nizam fala para a mãe que ela acabou ligando sem querer para a pessoa errada. Bahar pega o telefone e vê que a filha ligou por engano para aquela mulher e se surpreende ao ver que a mulher dessa vez atendeu. Ela pede para Nizam esperar um pouco, diz que ela já volta. Nizam balança a cabeça dizendo que está bom. Já na cozinha, Bahar pergunta para a mulher com quem ela está falando. A mulher pergunta com quem ela quer falar. Bahar diz que ela é Bahar, a esposa de Sarp, e novamente pergunta com quem ela está falando. A mulher diz que sente muito, fala que não conhece ninguém com aquele nome, diz que a operadora passou aquele número para ela. Bahar pergunta para a mulher se ela sabe de quem era aquele número de telefone antes. A mulher diz que tudo que ela sabe é que era de uma mulher
Diz que ela está cansada daquelas ligações e pede para Bahar não ligar mais para ela e em seguida desliga. Bahar fica pensativa. Se assistiu o vídeo até o final, que tal deixar o seu joinha, fazer o seu comentário, inscrever-se e ativar o sininho para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um novo vídeo aqui no canal.